Amados e preciosos irmãos em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Pastor Davi Daniel. Meus amados, eu vou continuar hoje o assunto sobre predestinação, mas hoje eu vou falar para você como o Pai, ele providenciou a salvação para você, como que isso funciona, ok? Lembrando aos amados irmãos que eu não falo só sobre isso não, ok? Eu estou trazendo uma sequência, uma série sobre esse assunto aí, porque esse é um assunto que precisa ser estudado, examinado e detalhado. E se não for dessa maneira, as pessoas não vão compreender. Então, nós não falamos só sobre isso não. Inclusive, nós estamos fazendo também uma série sobre escatologia. Recomendo a você que dê uma passada no nosso canal e observe aí. Daqui a pouco nós vamos estar trazendo novos vídeos. O próximo vídeo que eu vou estar trazendo sobre escatologia, vou estar falando sobre as cartas que o Senhor falou lá em Apocalipse às 7 igrejas. É um assunto muito empolgante, na verdade eu tenho ele como um dos principais assuntos, o assunto mais interessante, talvez mais importante para a igreja do Pai, para a igreja do Cordeiro, ok? Mas eu vou continuar falando sobre esse assunto aí, sobre predestinação, que ele é muito importante. Hoje eu vou estar falando sobre como o Pai ele tem um plano para cada um de nós. O plano, como é elaborado esse plano de salvação aí para nós, né? Mas antes eu quero lembrar para vocês aqueles versículos que são usados por aqueles que pregam a predestinação. Está lá em Efésios, versículo 4 e 5, né? Efésios capítulo 1, né? Aparecem as palavras aí, elegeu e predestinou. Eu não vou ler os versículos, recomendo a você que dê uma passada aí no canal e olhe os vídeos anteriores que eu estou explicando, ok? Também tem lá em Romanos 8, versículos 29 e o versículo 30, é muito usado também, aparece a palavra predestinar, ok? O qual o Pai não está dizendo, as Escrituras não está dizendo ali, o apóstolo Paulo ele não está explicando, porque não havia necessidade de explicar, de entrar em detalhes quando o apóstolo Paulo falou nisso naquela ocasião. A igreja daquele tempo entendia muito bem que o apóstolo Paulo ele não estava dizendo que Deus estava determinando uns para a salvação e outros para a perdição. Não havia necessidade, por isso que ele fez apenas o uso dessas palavras, né? Também em Efésios 1, versículo 11, aparece a palavra predestinado, havendo sido predestinados. O povo daquela época sabia muito bem que quando o apóstolo Paulo estava fazendo uso dessa palavra predestinados e eleitos e escolhidos, ele estava querendo dizer que entrava em ação agora na vida das pessoas que estavam acreditando na obra do Cordeiro, na obra do Madeiro que o Filho de Deus fez, estava entrando em vigor, estava sendo efetivo a obra que Deus fez, a obra que Deus determinou para cada ser humano nesse mundo. Isso significa predestinação, ok? Também lá em Tito capítulo 1, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala, eleitos de Deus. Mas vamos agora, meus amados, para as passagens um pouco mais difíceis, né? Que as pessoas dizem assim, então agora, Davi, veja bem, ó, tá dizendo aí, ó, que então o Pai determinou, vou ler lá em Provérbios 16, versículo 4, que diz assim, ó, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Olha só, Davi, agora não tem mais saída, né? Fez o ímpio para o dia do mal. Meus amados, o que essa passagem está dizendo apenas é que as pessoas vão colher de acordo com as suas próprias escolhas. Então, um homem ou uma mulher que escolhe andar em caminhos errados, um caminho ímpio, viver uma vida ímpia, essa pessoa ela vai acumular para si o mal, a colheita do mal. Então, significa que quando tiver o dia terrível, vai sobrar para essa pessoa. Essa pessoa vai passar por grandes males devido às coisas que ela escolheu viver, às coisas que ela escolheu fazer. Significa apenas isso, ok? O nosso Pai ele faz as coisas perfeitas, meus amados. Tudo é feito de forma perfeita. Se você andar no caminho certo, se você ouvir a palavra, se você escolher perdoar, se você escolher amar, eu sei que isso é muito difícil, eu também estou aprendendo. Eu também estou nessa parte também. Estou procurando aprender. Até hoje eu estou aprendendo. Eu não sou o dono da verdade. Quando eu trago esse assunto para você aqui, eu não estou querendo me apresentar como dono da verdade, mas sim como alguém que tem uma experiência com o Pai ao longo de muito tempo. Eu estou aqui para passar para você. E Deus colocou essa palavra na minha boca e eu não posso me calar. Eu tenho que trazer, compartilhar essa palavra com você e eu acredito que você vai estar sendo abençoado, que você está sendo abençoado. Amém? Então vamos também, ó, Gálatas 1, versículo 15. Aqui quando o apóstolo Paulo ele falou assim, ó, mas quando aprouve ao Pai, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Davi aqui está dizendo que o Pai, o apóstolo Paulo está dizendo que o Pai o escolheu desde o ventre da sua mãe. Eu também já expliquei isso aí em outros vídeos passados, mas eu vou dar só uma recapitulada, né? Quando o apóstolo Paulo diz que o Pai o escolheu
desde o ventre da sua mãe, isso significa, meus amados, que cada ser humano que nasce nesse mundo, cada ser que nasce nesse mundo, mais especificamente, claro, né, o ser humano, o homem e a mulher, que foram feitos à imagem e à semelhança do Pai Celeste, do Criador, o Pai está acompanhando. Antes da sua mãe te ver só quando você nasce. Exceto em outros casos, que nós não vamos mencionar aqui, né? Casos críticos, né? Que não se deve se fazer e a pessoa vai carregar também uma sentença. Vamos deixar esse assunto para lá, né? Mas o Pai está observando você antes da sua mãe. Ele está vendo você sendo formado. Está lá em Salmo 139, verso 16, que fala assim, ó, os teus olhos me viram meu corpo ainda informe. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Pai estava observando você lá no ventre da sua mãe, sendo formado, amando você, planejando o melhor para você, planejando, olha, eu tenho uma obra para esse aqui, esse eu vou ungir, eu vou escolher esse caminho. Mas Davi, por que não acontece dessa forma? Porque muitas das vezes nós escolhemos outros caminhos. Você possui o arbítrio, você possui o livre-arbítrio. Esse arbítrio não está determinando sobre a vida de outras pessoas. Ele está determinando sobre a sua própria vida, ok? Então fala aqui, ó, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer que o Pai já tinha um plano, um propósito elaborado, e esse plano, esse propósito, é claro que está incluído a salvação, ok? Então por isso que o apóstolo Paulo, ele pode dizer ali, né, o Pai me escolheu desde o ventre da minha mãe, me chamou pela sua graça. Quando você escolhe andar na presença do Pai, quando você escolhe servir, fazer a vontade do Criador, então, meu amado, você ativa esse propósito divino na sua vida. Ative esse propósito divino na sua vida hoje, fazendo a vontade do Pai, lendo as Escrituras e seguindo a direção do Espírito. Ok? Vamos para outra passagem também, que é muito usado por essas pessoas que pregam essa doutrina diabólica, é uma doutrina falsa diabólica, meus amados. Essa doutrina, essa doutrina aí, né, ela é uma, como é que se fala, né, como é que o Senhor falou, né, é um fermento, é um ensinamento maligno, meus amados, distorce a palavra. Eu sei que tem denominações íntegras que pregam, que falam, mas eles estão acatando aquilo que os seus líderes que já partiram no Senhor, que eles só tinham recursos limitados antigamente, né? Não tem os recursos que você tem, não estou dizendo que eles não estudaram a palavra, estudavam muito, na verdade, né? Mas eles não têm os recursos que você tem. Quantos crentes de hoje, ou melhor, quantos crentes de antigamente, de décadas, de 100, 200, 300, 500 anos atrás, eles tinham um dicionário que você pode ter, ou até mesmo o aplicativo aí no seu aparelho de smartphone. Eles não tinham, então eles tinham que estudar com aquilo que eles tinham na mão. Então foi isso que eles ensinaram, e a denominação quer honrar a pregação deles antiga. Mas esses pregadores de hoje, eles sabem muito bem que essa doutrina que eles estão ensinando é uma doutrina errada, mas só que o salário deles depende disso, então eles continuam fazendo dessa forma. Mas vamos deixar isso aí de lado. Atos capítulo 13, versículo 48 diz assim, ó, e aos gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Davi aqui está dizendo que foram ordenados, meus amados. Também já falei desse versículo aqui, ó. Ordenados, aqui não está dizendo, no original, não está dizendo que foi determinado para a salvação, não é isso que está dizendo aqui não. Aqui está dizendo que eles foram enfileirados. Olha, esses que estão caminhando, que estão na fila para a salvação. Esses que quando acreditaram, como assim? Eles ouviram a palavra, eles ouviram e agora eles acreditaram, então eles entraram na fila para a salvação. Davi, onde é que está isso aí na Escritura? Você pode ver lá, Atos capítulo 4, versículo 4, tem várias outras passagens também, mas vou ler essa aqui, ó. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, a salvação está associada a você primeiro ouvir e você acreditar. Você tem que ouvir a palavra tem que ser pura, limpa, sem fermento, sem ser modificada. Ela tem que ser pregada ali na íntegra, sem ser modificada, então você acredita. No seu homem interior, no seu espírito, você acredita. Quando você acredita, então o poder da salvação é liberado. Claro, você também fala também, né? Você não pode ser um crente secreto não, ok? Então, ordenados para a vida eterna não significa determinados, predestinados para a salvação, significa enfileirados, caminhando para a salvação, aqueles que estão na fila, aqueles que estão no caminho da salvação, ordenados, estão na ordem, ok? Numa fila, numa ordem para a salvação. Queridos, vamos então agora às passagens que anunciam
o desejo divino para a salvação a todos. A salvação é para todos. Você nota que as escrituras, elas não vão se contradizer. Numa passagem não vai estar dizendo que uns foram predestinados, quer dizer, determinados definitivamente para a salvação e outros não. Porque existem muitas passagens nas escrituras que falam que o Pai Celeste, que o Criador, ele quer que todos sejam salvos. Então essas outras passagens que o apóstolo Paulo, ele está dizendo a palavra predestinados, eleitos, escolhidos, ele não está dizendo que uns foram escolhidos para a salvação e outros não. Não foi isso que ele quis dizer. Ele está dizendo que o plano de salvação desde a fundação do mundo, que foi feito para cada homem que veio a esse mundo, cada homem e cada mulher, independente de raça, cor, de qualquer, onde você nasceu, isso não importa, nem a sua cor, nada disso importa. O que importa é que o Pai tem um plano para você, isso inclui a salvação. E quando a pessoa acredita, esse plano entra em vigor. Você está me entendendo? Eu espero que você me entenda, tem que abrir a sua mente, meu amado. Você não pode deixar que ensinamentos de homem, fermento, ele ganhe, ele tenha, seja uma voz de mais peso no seu coração. Você tem que acreditar no que a palavra diz. Vamos lá então. Atos capítulo 10, verso 34. Se eu lesse só esse versículo, já seria o suficiente. Só esse versículo. Mas eu vou ler outros também. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que o Pai, que o Criador não faz acepção de pessoas. Meus amados, o Criador, o Pai Celeste, Yahweh, não faz acepção de pessoas de forma nenhuma. Então ele não vai determinar, não vai escolher uns para a salvação. Isso aí é a soberania de Deus. Isso é a soberania de Deus mal explicada, meus amados. A soberania do Pai Celeste não funciona dessa maneira, não é assim que ela funciona. João 3,16 é a passagem que ninguém nunca nem ouviu, né? Ninguém conhece, né? O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo, não amou os predestinados, amou o mundo para que todo aquele, quer dizer, é uma condição. Se você crê, você vai receber essa salvação providenciada pelo Cordeiro. Vamos mais lá, né? Mateus 8,16. Agora é sobre a cura. Mas vamos lá. Ao cair da tarde, trouxeram a Yalcha muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Todos. Pronome definido, todos. Yalcha, o Cordeiro, ele curou a todos os que estavam doentes. Davi, essa passagem aqui fala sobre cura. Ela não está falando sobre salvação. Você acha que é mais plano do Pai curar alguém do que salvar? Olha, eu vou curar todos, mas nem todos serão salvos. É verdade, né? Ele estava ali, a vontade dele era salvar todos. Mas você acha que era mais vontade do Cordeiro de curar todos, mas não salvar todos? Olha, eu vou curar todos, mas nem todos vocês são escolhidos para a salvação. Você acha que é isso? Não. Ao passo que o Cordeiro, ele quer curar, ele também quer salvar. Ao passo que o Pai quer curar, ele também quer salvar. Ok? Vamos lá. Tito 2, verso 11 e verso 12. Porque a graça de Yahweh se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ainda diz aqui a forma a qual nós devemos viver. Você não pode ver de qualquer maneira, você não pode pensar, sou predestinado, vou ver de qualquer maneira. Você tem que viver de forma justa, de forma renunciando à impiedade, às coisas erradas, às concupiscências mundanas. Para de viver igual Laodiceia, meu amado. Para de viver igual Laodiceia. Laodiceia vai ficar aqui. Tem que falar ainda sobre isso ainda na parte ainda de escatologia, né? Realmente quem prega, quem diz que... Estou fugindo um pouquinho do assunto, mas é uma palhinha para o que vem depois no assunto de escatologia. Está muito bom esse assunto, você deve assistir quando eu lançar e acompanhar essa série aí, ok? Quem acredita, quem prega que a igreja vai passar pela tribulação, tá certo. Davi, mas você não diz que a igreja não vai passar pela tribulação? Também tá certo, porque vai ser tão grande o número de crentes que vão ficar, que então... Quem está dizendo que a guerra vai ficar é porque está certo. E a pessoa vai ficar aqui. Porque vai ter pessoas aqui. Porque Laodiceia vai ficar aqui embaixo, meus amados. A gente vai entrar nesse assunto ainda posteriormente, mas eu estou já adiantando um pouquinho para você. Qual vai ser, Davi, a guerra que vai subir? A guerra que vai ser arrebatada. Não é questão de ser melhor nem pior.
mas a igreja que vai ser arrebatada vai ser Filadélfia. Filadélfia, a igreja fiel, a igreja que não nega o nome, essa sim que vai ser arrebatada. Mas voltando lá ao assunto. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Elohim, nosso Salvador, que quer que todos, meus amados, ninguém pode mudar isso aqui, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se não estaria aqui, que quer que todos os predestinados sejam salvos. Não, aqui fala, quer que todos os homens sejam salvos. É isso, essa que é a vontade do Pai, ok? Eu vou continuar falando sobre esse assunto aqui, né? Passagens que provam que a fé pode ser abandonada e a salvação perdida. Eu vou falar no próximo vídeo, mas eu não quero que esse vídeo fique longo, então eu vou ficar por aqui. Se esse vídeo te instruiu, se esse vídeo foi bom para você, se esse conteúdo aqui te ajudou, se esse conteúdo aqui ele alimentou você com a escritura, com a palavra, peço a você que deixe o seu like aqui. Não peço a você mais nada, não quero te vender curso, não quero pedir para você mandar dinheiro para mim, nada disso. Estou recebendo de graça, o Pai já tem me abençoado bastante. Então eu sou satisfeito também. Louvo ao Pai, louvo ao Criador por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Ok? Não sou ingrato. Louvo a Deus, louvo ao Pai Celeste por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. A única coisa que eu te peço é, compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa, o Pai vai recompensar a sua vida. Então você vai ser um pregador junto comigo. Essas palavras que o Pai Celeste, que o Cordeiro coloca nos meus lábios, vai ser como se fossem sua também, ok? Vou ficar por aqui, sou o pastor Davi Daniel, até o próximo vídeo.